a imaginar que aquela cruz... Então, hoje nós vamos entender um pouco sobre o que é teologia pastoral cristã. Primeiro, compreendermos o que significa o termo teologia. A raiz logo começa a nos dar um significado. Logos quer dizer estudo, ciência, né? Reflexão. E theos vem do grego, né? Todas as duas raízes vêm do grego. Theos é Deus. Então, estudo sobre Deus. Ou, como nós estamos vendo aí no nosso texto, né? No nosso vídeo, o termo vem do grego. É o estudo que se ocupa do divino e de suas relações. O filósofo Platão, de 422 e morreu no 347 a.C., né? Bem antes do Cristo, já usava a expressão, falando dos mitos e das lendas, falando sobre os deuses gregos, né? Já usava a expressão teologia. Já no final do século II, o século cristão, né? Clemente de Alexandria é que vai utilizar a palavra teologia no sentido cristão e não no sentido mitológico. Quer dizer, Clemente de Alexandria vai cristianizar a expressão teologia. E é no século IV, V, é que a expressão ela vai entrar no cotidiano cristão, na linguagem cristã. A teologia cristã, uma definição, né? Como vocês estão vendo aí no número 2, é uma tentativa de compreender o Deus que se revela nas Sagradas Escrituras, na tradição e na história da Igreja. Quando nós estamos falando tradição, nós não estamos nos referindo a um costume, mas a tradição, aquele tesouro que os apóstolos, os discípulos dos apóstolos, os padres da Igreja, a patrística nos deixou, né? Então a teologia cristã é uma tentativa de compreender o Deus que se revela nas Escrituras, na tradição, como eu havia falado, né, esse tesouro, e na história da Igreja. Então, a teologia pastoral cristã, eu defini assim, é um estudo sistemático sobre a revelação da Santíssima Trindade e o modo prático de transmitir e viver esta fé, esta revelação da Santíssima Trindade. Toda ciência, você precisa ter condições para poder estudar, para poder compreender. E as condições para que a gente possa estudar teologia pastoral cristã, para a gente compreender, refletir melhor, acertadamente sobre a teologia pastoral cristã, primeiro a gente precisa ter recebido o querigma, quer dizer, e uma experiência de salvação. Daqui a pouco nós vamos estudar o que é o querigma, entender o que é o querigma. Então, a primeira coisa, você precisa ter recebido o querigma. Segundo, você precisa ter uma experiência de salvação. Quer dizer, se você não experimentar Deus, se você não tiver uma experiência pessoal com Deus, você não vai poder amá-lo. Já Santo Agostinho, ele dizia que ninguém pode amar aquilo que não conhece. Ninguém pode amar aquele que não experimenta. Segunda condição, é preciso ter um amor pelo Evangelho.
um zelo pela palavra de Deus. Ai de mim se eu não evangelizar, já dizia São Paulo. Ai de mim se eu não evangelizar. E a terceira condição para você poder estudar é crer naquilo que prega e praticar. E ter o desejo de praticar aquilo que está pregando. Quarta condição para você poder estudar a teologia pastoral cristã é que você tenha essa capacidade de análise da realidade. Conhecer o público, né? O público com quem você vai transmitir essa fé. Conhecer o público que eu estou revelando, transmitindo essa fé. E inculturar. Tá? Eu já contei em outro momento de um padre que, no momento que ele estava falando para alguns fiéis, né, ele estava falando sobre atitudes teândricas numa visita a uma família pobre, né, família simples, e ele pedia para que as pessoas aderissem às atitudes teândricas. Nem eu sei bem o que são atitudes teândricas, mas Theos, Deus, andro, homem. As atitudes do Deus homem, de Jesus Cristo, é uma expressão teológica. Ele falou, ficou ali. O que é isso? Então, é preciso ter essa coragem, esse discernimento de enculturar o Evangelho, a palavra de Deus. Então, para você transmitir esta fé cristã, é preciso que você tenha condições para isso. E a primeira condição é que você tenha sido evangelizado. Você tenha recebido o querigma, tenha tido essa experiência de salvação. Mas o que seria a evangelização? A evangelização é um processo de transmissão da boa nova de salvação, oriunda, vinda de Jesus Cristo, prefigurada e anunciada no Antigo Testamento, que é o templo do Pai, né? Confirmada em Jesus Cristo pelo Novo Testamento, né? No templo, que é o templo do Filho, né? E vivenciada no Espírito a partir dos Atos dos Apóstolos. E vai se perpetuando na Igreja. Então, evangelizar é levar essa boa nova. E esse processo de evangelizador, de evangelização, ele implica em duas fases. Precisa a gente ter bem essa consciência. Uma pessoa que é evangelizada, ele passou por duas fases. A primeira, nós chamamos a fase querigmática, ou do querigma, que quer dizer o primeiro anúncio. É o despertar da fé, né? É o primeiro anúncio, é aquele badalar do sino, é a primeira chamada, e ela é essencial para a salvação anunciada por Jesus Cristo. Quer dizer, o querigma, quando a gente recebe o querigma, absorve o querigma, adere a esse Jesus, esta fase ela é essencial para a salvação. E a segunda fase é a catequese. O nome grego quer dizer fazer ecoar. Quer dizer, fazer com que este primeiro anúncio ecoe. Pense um sino, né? Um sino você bate, ela tem o primeiro som,
depois ele vai ecoando, quer dizer, ele vai externando e, e levando, e levando esse som adiante, transmitindo esse som adiante. Então, a catequese é essa fase onde você faz ecoar essa experiência. É uma sistematização da fé e ela é essencial para o processo do discipulado. É porque quando a gente tem uma experiência pessoal de Deus, eu digo que quando ela é verdadeira, é quase que impossível você ficar calado, você ficar quieto, porque esta experiência de salvação mexe com a gente e a gente tem vontade de falar de Deus para as pessoas. Então, o processo de evangelização, nunca esqueçam disso. Ele tem duas fases. A primeira fase é o querigma. E a segunda fase é a catequese. A primeira querigma é o primeiro anúncio. E a segunda fase, o segundo tempo do processo de evangelização é o fazer ecoar. É o tempo catequético. Então, o querigma é o primeiro anúncio, são aqueles 6 temas, né? O amor de Deus, o pecado que nos afasta de Deus, esse Jesus que é a solução, é Ele que nos religa a esse Deus, né? E é preciso crer nesse Jesus e se converter a esse Jesus pela força do Espírito Santo e com a sua igreja, com a sua comunidade. Aí estão os 6 temas do querigma. Você pode falar em 10 segundos, 15 segundos, e pode falar também em 1 hora, ou em 6 meses, em 1 mês, em 1 ano, em 10 anos. Né? Então esta é a fase querigmática, é a primeira fase, primeiro anúncio. Aquilo que os apóstolos fizeram logo após saírem, logo após Jesus ter ressuscitado. E aí nós vamos entrar na segunda fase, que é a fase catequética, né? Que é o desenvolvimento da fé. Então, na fase catequética nós vamos estudar liturgia, né? Aí nós vamos estudar sobre a missa. Na fase catequética, nós vamos estudar teologia. A teologia pastoral faz parte do processo catequético. A teologia bíblica, a teologia moral, os sacramentos fazem parte da teologia da fase catequética. As pessoas que vão receber, que recebem o batismo, crisma, o sacramento do matrimônio, da Eucaristia, devem fazer parte do processo catequético, da segunda fase da evangelização. Primeiro, ele já tem que ter experimentado Deus, saber sobre o amor de Deus, para depois refletir sobre as coisas de Deus. Muitas vezes a gente vê pessoas que vão procurar o batismo por N motivos, e vocês sabem muito bem, porque a criança adoeceu, porque é tradição da família, N coisas, né? Porque o padrinho chegou de viagem, então é hora de batizar. Primeiro o querigma, depois a catequese. Qual que é a diferença entre querigma e catequese? Vocês estão vendo neste gráfico o querigma com que, enquanto que eu estou escrevendo nas outras aulas, nos outros momentos, com K. Pode ser dos dois modos, né? O querigma, porque ele está mais aportuguesado, né?
Então, qual que é a diferença entre um e o outro? A partir da etimologia, como vocês podem acompanhar, a palavra querigma quer dizer proclamar, gritar, o primeiro anúncio, aquilo que sai de dentro, do fundo de nós, né? É aquela experiência que nós temos, aquele calor, aquela alegria de descobrir que Jesus ressuscitou, que Deus nos ama. Então é o primeiro anúncio. Enquanto que catequese vem da palavra guardar, reter. Em outras traduções, nós também traduzimos como fazer ecoar. Catequese quer fazer ecoar. Imaginem um sino. Quando você bate no sino, ele tem o primeiro som. Depois ele tem uma repercussão desse som. Então a catequese é uma repercussão do querigma. Então é guardar, reter. Mas não só guardar, reter. Ele se expande. Qual que é o objetivo do querigma? Fazer você nascer de novo. Ter uma vida nova. Enquanto que o objetivo da catequese é o crescer em Cristo. Já que você tem uma vida nova, então você vai ter um desenvolvimento desta fé cristã. Ter uma vida em abundância. Não só ter vida, mas uma vida em abundância. Qual que é o conteúdo do querigma? Qual que é o centro do querigma? Jesus, Filho de Deus, Senhor morto, Salvador, ressuscitado, glorificado, o Senhor Messias. Então, o conteúdo do querigma é a paixão, morte e ressurreição de Jesus. O ato salvífico de Jesus. Enquanto que na catequese, o conteúdo dela vai ser, o Cristo vai se fazer presente através da doutrina, da fé, da moral, dos dogmas, da Bíblia, o desenvolver desta fé cristã. Qual que é o método? O método do querigma é a proclamação de Jesus como a boa nova. Dirige-se principalmente à vontade, ao testemunho pessoal. O objetivo e o método é aquele de transformar a pessoa por dentro, né? Enquanto que, e é o primeiro estalo, é o primeiro, essa experiência de estalo, de despertar para a fé. Enquanto que a catequese, ela é um ensinamento ordenado e progressivo. Ele dirige-se principalmente ao entendimento da fé da igreja como um todo, né? Então ele tem uma evolução, enquanto que o querigma, ele é instantâneo. Qual que é o agente do querigma? É o evangelizador. Qualquer pessoa, todo cristão deve ter a missão de levar o querigma para as outras pessoas. Como é que ele vai levar? Através do testemunho pessoal cheio do Espírito Santo. A partir dessa experiência dele, é automático, as pessoas já começam a falar de Deus para as outras. Já a catequese, não. A catequese, ela deve ser feita por um catequista, por um mestre, pelo padre, pelo diácono, pelo bispo. O padre, que é o catequista da sua paróquia. O bispo, que é o primeiro catequista da sua diocese. Então, a catequese, ela tem, o agente tem que ser alguém mais
preparado, que estudou, que se formou, né? Quais são as metas? Qual é a meta do querigma? A meta é para que aquele que recebe o querigma, ele tenha um encontro pessoal com Jesus, pela fé e pela conversão, pela proclamação de Jesus como Salvador e Senhor. Então, quando a pessoa recebeu o querigma, quando ela reconhece a sua salvação pessoal através de Jesus Cristo. Enquanto que a meta da catequese é o encontro com o corpo místico de Cristo, a comunidade, a santidade do povo de Deus. Percebem que a catequese ela tem mais um sentido de comunidade e o querigma, essa experiência pessoal sua com Deus. Qual que é a resposta que a gente espera da pessoa que recebeu o querigma? Que ele diga, que ele responda: Jesus é o meu Salvador pessoal, Jesus é o meu Senhor, é Ele o meu filho. Enquanto que na catequese a resposta da comunidade vai ser nosso Salvador, o nosso Senhor, o nosso Messias, o nosso Mestre. E qual que é o tempo? Hoje, aqui e agora. Esse é o tempo do querigma, é agora, é o despertar, é o talo. Enquanto que a catequese é no dia a dia. Para a gente ter condições de estudar teologia pastoral cristã, a primeira coisa é preciso que a gente tenha um zelo pela palavra de Deus. Né? A segunda condição, ter um amor pela palavra de Deus. Então, quem vai evangelizar, quem vai falar de Deus para as pessoas, ele tem que ter um amor pela palavra de Deus. E não se esqueça, quando a gente entra numa paróquia, quando a gente vai começar um trabalho pastoral, é preciso que a gente faça uma análise da realidade daquela comunidade e a gente faça um plano pastoral. Como é que é esse plano pastoral? A começar pelo querigma. Logo, quando você percebe as pessoas numa fase em que elas já podem ter um relacionamento entre os irmãos, a fase em que eles começam a relacionar, aí você entra na fase de catequese. Tá? Mas, no começo, é preciso ter um zelo pelo Evangelho, um amor pela palavra de Deus. E nós vamos constantemente usar a palavra de Deus no nosso curso de Teologia Pastoral Cristã. Eu coloquei aí para vocês alguns exemplos de textos para vocês fazerem, verificarem e refletirem a diferença entre um texto querigmático e um texto catequético. Por exemplo, quando a gente pega a palavra de Deus, em Marcos capítulo 1, versículo 1, né? Marcos capítulo 1. Então, vocês vão ver aí, olha que interessante. O princípio da Boa Nova de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: eis que envio o meu anjo. Opa, falou de Jesus Cristo, Filho de Deus, então já é um texto querigmático. Né? Aí, vamos ver aí no próprio Mateus, no próprio texto, Marcos, capítulo 1, versículo 21. Então, se a gente for lá no versículo 21, aí nós vamos ver um texto catequético. Por que é catequético? Olha só. Então, naquele tempo, os discípulos dirigiram-se para Cafarnaum. E já no dia de sábado, sábado é o dia do descanso, é o dia do Senhor. Então, é um texto querigmático. É um texto que vai falar sobre os mandamentos da lei de Deus. Né?
Jesus entrou na sinagoga e pôs-se a ensinar. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Vendo o que? Aqui está um texto catequético. No momento quando se fala em Jesus como Salvador, é um texto querigmático. É o primeiro anúncio. Está falando sobre salvação. Quando nós estamos tendo um texto onde está se ensinando doutrina, aí é catequético. Vamos tentar mais uma vez entender isso? Vamos lá, em Mateus, capítulo 20. Mateus, capítulo 20. Vamos mais uma vez testar isso daí. Olhem aí, Mateus, capítulo 20, versículo 19. 20, versículo 19. É escrito assim: e o entregarão aos pagãos para ser exposto às suas zombarias. Açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Quer dizer, é Jesus que está anunciando a sua morte. Quer dizer, a sua morte foi o meio de salvação. E aí ele está profetizando. O que vai acontecer? Entregarão esse Jesus aos pagãos para ser exposto às suas zombarias, açoitado e crucificado, mas ao terceiro dia ressuscitará. Então, o cerne, o centro do querigma é Jesus morto, Jesus, paixão, morte e ressurreição de Jesus. Esse é o centro do querigma. Enquanto que lá em Mateus capítulo 19, versículo 6, nós vamos ver aí um texto catequético. Olha só que interessante. O próprio Jesus está usando um texto catequético. Olha aí. Assim, já não são dois, mas uma só carne. Portanto, não separe o que Deus uniu. Quer dizer, nesse momento Jesus está dando um ensino sobre a vida matrimonial, sobre o matrimônio. Então, os sacramentos fazem parte da segunda parte da evangelização. Segunda fase, que é a catequese. Tá? Entenderam? Tá. A primeira, em Mateus 20, Jesus está falando sobre a sua morte e ressurreição. No capítulo 19, do mesmo Mateus, o próprio Jesus está falando sobre doutrina. Depois desses dois textos analisados, eu os convido a fazer uma comparação entre um texto bíblico e outro, para que a gente aprenda, tenha consciência sobre o que é um texto querigmático e um texto catequético. Uma passagem bíblica querigmática e uma passagem bíblica catequética. Vamos agora dar uma paradinha, fazer alguns exercícios e nos preparar para o nosso terceiro encontro, a terceira aula do curso de Teologia Pastoral da Igreja Católica Apostólica Brasileira. Até lá!